Bom, Darren Aronofsky quis se divertir, pela primeira vez talvez. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Ladrões, Caught Stealing, que é o novo filme dirigido pelo Darren Aronofsky. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para obter notificação dos próximos vídeos. Bom, Darren Aronofsky tem sido um sinônimo de drama, na minha opinião, sabe? Drama pesado, estudo de personagem, até thriller psicológico. Eu trouxe um vídeo aqui sobre Cisne Negro, que é o meu filme preferido do Aronofsky, caso vocês não tenham visto. Algo como Ladrões, que está em cartaz agora nos cinemas nacionais, quase no mundo inteiro, não é o tipo de filme que eu esperaria que ele fosse fazer, tá? Não é o tipo de projeto que atrairia a atenção dele, mas por um lado é bom ver que o Aronofsky consegue mudar um pouco a sintonia, a transmissão dele, por assim dizer, porque esse é um projeto que é inspirado numa série de livros do Charlie Huston, publicada nos anos 2000, que inclusive ele está adaptando o seu próprio livro como roteirista desse projeto. Quase foi adaptado naquela época mesmo, lá para 2010, com o Patrick Wilson, no papel principal do Hank Thompson, que é vivido pelo Austin Butler nessa versão. E depois de muito tempo aí no inferno de desenvolvimento, o Darren Aronofsky e a sua Protozoa Pictures, tem aquela vinheta bem bizarra, né? Eles conseguem esse projeto, montam um elenco aí encabeçado pelo Austin Butler, é um dos grandes projetos que o Butler consegue pós-estouro dele no Elvis do Baz Luhrmann, que é seguido também pelo Duna Parte 2, pelo Clube dos Vândalos, e agora esse filme aqui, que né, depois do Elvis, é a grande chance dele se mostrar como um astro de cinema, como protagonista de um filme que não está associado a uma marca ou uma figura famosa também, né? Isso é um ponto interessante de se analisar, com né, uma filmagem aí que o Darren Aronofsky fez, como sempre, na cidade de Nova York, com uma equipe bem enxuta. Não tenho informações de orçamento aqui, mas eu não imagino que esse filme tenha custado mais de 100 milhões de dólares, tá? Não me parece o caso, eu ficaria muito surpreso se de fato fosse. E não tem muito o que falar sobre a produção dele, né? Eu não encontrei muita informação assim. É o tipo de projeto que acho que a Darren Aronofsky escolheu para descompressar, para fazer algo bem diferente. Ele estava né, navegando por várias possibilidades de filmes, né? Como uma biografia do Elon Musk, tinha um filme de náufrago com o Jared Leto, mas veio esse Caught Stealing e eu fico feliz que o Aronofsky tenha pegado esse filme, porque é um lado dele que a gente nunca viu, totalmente diferente, mas que preserva muitas das qualidades que ele já colocou de forma muito intensa e inteligente em trabalhos anteriores. A história do filme acompanha Hank Thompson, vivido por Austin Butler, ex-jogador de beisebol que se envolve em um esquema criminoso perigoso quando aceita cuidar do gato de seu vizinho Russ, vivido por Matt Smith. Esse é um daqueles tipos de filme onde você acompanha um personagem durante uma fase muito ruim, durante uma sequência de eventos nada certeira, né, desventuras em série, por assim dizer, onde a noite e os dias desse cara vão ficando pior e pior a cada minuto que passa, né? E eu acho até curioso como Austin Butler trouxe algumas referências para esse filme naqueles vídeos do Letterboxd, né, onde eles escolhem os filmes favoritos. Ele falou muito sobre o Depois de Horas, do Martin Scorsese, dos anos 80, que também é um ponto diferente da carreira do Scorsese, onde ele resolveu fazer algo mais bem-humorado, algo mais divertido. É uma comédia dark, né? E o Butler comparou esse filme com o Caught Stealing, comparou com o Momento da Aronofsky também. O Aronofsky acabou de fazer Mãe, A Baleia, veio do Cisne Negro, veio do Lutador, do Noé. É uma sequência de filmes, né, projetados para te deixar muito mal. E não tô dizendo que o Ladrões não vai te deixar mal em vários aspectos, mas ele é um filme que me lembra mais até do que o Quentin Tarantino fazia nos anos 90, né, do que o Guy Ritchie fazia nos anos 90 também, onde é uma narrativa muito energizada, alucinante e imprevisível também, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Especialmente acho que na metade do filme acontece um elemento que eu falei, uau, isso realmente aconteceu. Eu fiquei esperando, né? Numa narrativa tradicional você vê que aquilo de fato não aconteceu, que algum personagem está fingindo, mas não, acontece, né? Eu acho que assim, o ponto do Aronofsky nesse filme aqui, além da energia, além da fotografia em película muito bem capturada pelo Matthew Libatic, né? Acho que esses dois sabem como filmar Nova York, e no caso aqui, a Nova York dos anos 90,
violenta, né? Então eles reforçam bastante a criminalidade, as ruas sujas, os elementos de TV que a gente vê também, né? Eu acho que o filme ele é bem ousado em abrir com uma tomada das Torres Gêmeas, assim, né? Pra já te deixar bem claro que a gente tá num ponto antes de algo muito ruim acontecer, né? Quase como se fosse um ponto da cidade que está construindo para alguma explosão que vai acontecer. Então, todo mundo parece muito tenso e alucinado nesse filme aqui, mas eu acho que o fator Aronofsky é como você está numa narrativa com personagens bem coloridos, com figuras carismáticas também. O Austin Butler namora uma enfermeira vivida pela Zoe Kravitz, eles têm um romance bem quente, né, durante o primeiro ato. É como a violência e os elementos mais intensos se destacam nesse ambiente, eu não vou dizer colorido, mas bem vivo, né? Porque o Aronofsky ele sempre foi muito detalhista, né? Com personagens que estão sofrendo, com ações violentas que acontecem. Então, quando o Austin Butler leva uma surra no corredor no começo do filme, você sente o impacto, né? Não é aquela surra cômica, você vê a violência explodindo ali, e isso vai se manifestando ao longo de tiroteios, de pancadarias, né? É você ter um diretor que já trabalhou tanto com o estado mais extremo e baixo que o personagem pode seguir, em uma narrativa que tem um humor dark que explode de vez em quando, é uma combinação poderosa, né? Porque você reforça a violência e os elementos imprevisíveis de uma maneira que você fica realmente impactado, né? Uma narrativa que você fica sempre entretido, né? Acontecem muitas coisas aqui, né? Existe um certo conflito entre a polícia representada pela Regina King, né? Eu gostei desse papel da Regina King porque não é um papel estereotipado, né? É uma personagem que tem camadas interessantes, com mafiosos da Ucrânia e também dois irmãos judeus ortodoxos que são vividos brilhantemente pelo Liev Schreiber e o Vincent D'Onofrio, praticamente reconhecíveis com aquela barba gigante. E sabe, esses dois personagens, o núcleo de judeus desse filme, é algo que eu queria ter um spin-off, tá? Porque pareceu muito digno de um Tarantino ou até do que o próprio Aronofsky fez no primeiro filme dele, no Pi, que tinha dois personagens assim, bem judeus ortodoxos mesmo, com uma áurea meio ameaçadora, violenta, e o que eles fazem nesse filme aqui, né, com as cenas dele, com os diálogos deles, com o sabá que acontece numa certa sequência, é muito divertido. É um filme rico, né, você sente que aquele universo, aquela Nova York que eles criaram, tá cheia de figuras imprevisíveis, tá cheia de personagens divertidos, e no centro disso tudo a gente tem o Austin Butler, né? Finalmente longe da voz do Elvis, longe daquela caricatura que eu não gosto do na parte 2, tá? Eu sei que eu tô na minoria, mas eu não gosto dele como vilão lá. Aqui ele tá muito bem, ele é uma explosão de carisma, ele traz aquela energia de astro de cinema, e ao mesmo tempo que ele é um cara que é relativamente bom de briga, que sabe dar uma tacada com um taco de beisebol, ele tem uma vulnerabilidade, né, um lado assim fofo, porque ele gosta de falar com a mãe dele, ele reconhece que ele tá com medo num certo momento do filme, né? Tem uma cena que ele tá com a Regina King, né? E ela fala, você tá escondendo alguma coisa? Ele fala, eu tô com medo. Eu falei, caramba, ele tem uma presença muito forte e eu gostei muito de ver ele nesse filme, né? Eu acho que o Elvis, ele tem aquele peso de lidar com uma figura icônica, com trazer um ícone à vida. Esse aqui talvez seja o papel mais humano que eu já vi ele fazendo assim, recentemente pelo menos, e me deixou animado, né, de ver mais trabalhos com ele. É um papel que ele vai se transformando, que exige uma metamorfose do personagem, ele lida com o trauma de um acidente de carro que vai aparecendo em alguns flashbacks, e eu adorei como o roteiro do Huston e como a direção do Aronofsky, né, usam aquele trauma no final do filme de uma maneira muito inventiva, né? Eu acho que ele é super redondo no roteiro, na direção. Eu adoro, por exemplo, né, como o Aronofsky, ele escolhe um ponto bem específico do filme onde o Hank, ele vai tomar uma decisão, só que ele tá meio bêbado, e aí ele traz uma sucessão de zoom outs bem discreto, mas eu comecei a prestar atenção nisso no filme, né, o Austin Butler tá saindo do bar e a câmera tá se desaproximando, e aí ele conversa com a Zoe Kravitz e você corta pra outra câmera desaproximando, e você vai acompanhando ele andando na rua, chegando no apartamento, caindo no chão e apagando pra esse flashback do acidente de carro, tudo numa sucessão de zoom outs, né? Quase como se a câmera tivesse se afastando cada vez mais daquele personagem, quase como uma situação onde ele tá se encontrando fosse diminuindo ele com o personagem e você, como espectador, tivesse se forçando
a se afastar dele. É uma coisa muito simples e que talvez tenha ficado confusa da forma que eu expliquei, né? Seria muito melhor se eu tivesse visualmente a cena aqui, mas mostra, né? Eu acho que isso pega para ilustrar como mesmo a narrativa, eu vou usar menor assim, né? Ele não é um filme com aspirações de dar um Oscar pra ninguém, como foi A Baleia, por exemplo, ou O Lutador com o Mickey Rourke, mas mesmo na narrativa mais pop, você tem o Darren Aronofsky usando a câmera e a linguagem cinematográfica como um grande contador de histórias, né? Ele não esquece isso, né? Ele não é um diretor de ligar a câmera e vamos embora, não, ele é muito inteligente e eu não poderia deixar de falar também, né, de dois elementos muito importantes aqui. Primeiro deles é a trilha sonora, né, que o Rob Simpson fez em colaboração com a banda de rock Idols, né? Eu acho que é Idols, é uma banda que me parece britânica, traz uma energia punk para esse filme inteiro que ajuda no ritmo, ajuda em como as imprevisibilidades não deixam de terminar e, né, aliado aí a esse elemento punk é o próprio Matt Smith, que faz o vizinho do Austin Butler, que tá aí com um moicano loiro, um visual totalmente estereotipado de punk e ele tá divertidíssimo, ele tá praticamente interpretando Supla, sabe? Eu acho que uma versão dublada de Ladrões, se o Supla dublasse o Matt Smith, a gente teria uma experiência totalmente perfeita. Mas tudo isso pra dizer, né, que eu gostei muito de Ladrões, eu não esperava muito desse filme, eu não me empolguei muito com o trailer, né? Eu não ando vendo muitos trailers assim, então eu nem sabia sobre o que ele era direito, né? Apesar desse elemento do gato, inclusive, gato extremamente carismático, né? O Bud, que rouba cenas aqui e ali, mas eu me diverti cada minuto, assim, eu acho que o Darren Aronofsky tem um domínio muito certeiro, mostra um lado bem diferente dele e ajuda, né, a catapultar mais ainda o Austin Butler como um dos grandes astros americanos da atualidade. Pra Ladrões Caught Stealing, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Ladrões e qual é o seu filme preferido da carreira do Darren Aronofsky. O que será que ele vai fazer agora? Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.